Irachamacê, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Lead Orlando Business Connection. E hoje eu estou aqui com uma presença muito especial. Hoje eu vou conversar com a doutora Caroline, com a Muito letra bem. E. Já falei certo, né, doutora? Certinho. Muito obrigada pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E você está aqui hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre como funciona a sua empresa aqui nos Estados Unidos, que é a First Choice Law. Muito bem. Eu fiquei praticando aqui antes de começar para falar direito em inglês. Falou perfeito. Que é law de lei, que brasileiro fala law. Eu ia falar law também. A pronúncia, né? A gente sempre dá um jeitinho, deixa mais bonito o inglês. É bom, é o mínimo, já vamos aprendendo aqui. Isso mesmo. E vocês, eu achei muito incrível, porque vocês são especialistas em acidentes. Exatamente. Em ajudar pessoas que passaram por acidentes de trânsito, acidentes em parque, acidentes no geral. E esse tema aí é fascinante. Isso. Então, seja muito bem-vinda ao nosso obrigada. Podcast do Lead aqui. Bem-vinda. Uma honra. Vou falar, explicar. Tem muito o que falar, então a gente vai tentar providenciar o máximo de informação. Espero que ajude muitos. Com certeza. Vamos lá, deixa eu entender um pouquinho, doutora Caroline. Sim. Você é advogada aqui nos Estados Unidos, mas você também é advogada no Brasil? Como que foi que isso aconteceu, essa história? Isso mesmo. Não, sou advogada primeiro no Brasil, né? Sou de São Paulo. Legal. Sou formada pelo Mackenzie, lá em São Paulo. E acabei vindo para cá, era advogada, na verdade, das Azul Linhas Aéreas. Né? Que interessante. É uma coisa totalmente diferente do que eu faço hoje em dia. Você trabalhava para a empresa, para a Azul. Assim, eu trabalhava para um escritório de advocacia especializado em consumidor, mas eu era do grupo eu chefiava, vamos dizer assim, o grupo da Azul, né? Que só cuidava desses casos. E acabei pensando em estudar, buscar um mestrado, né? Em São Paulo, acho que é competição em todo lugar, né? Mas eu sou de São Paulo, a competição é muito grande. E sempre, se você tem um diploma internacional, algo diferente, né? Você acaba crescendo no seu mercado. Então, eu vim para cá para fazer meu mestrado. Para ficar 1 ano só. Aquela história, né? E nunca voltei. Por quê? Porque é bom. Porque é bom. Então, eu acabei chegando aqui. Vim para Orlando primeiro para aplicar, vamos dizer assim, para as universidades que estavam, né, abertas as inscrições. E aí, nesse meu primeiro mês aqui, acabei conhecendo o meu, então, namorado, hoje marido, né? Então, tem toda aquela história também. Então, eu chegando aqui, fiquei mais ou menos uns 6 meses na Flórida e acabei indo para Boston, em Massachusetts, para fazer meu mestrado na Boston University. Acabei ficando lá 1 ano e meio, mais ou menos. E aí, conversei com o meu esposo, né, o Brian, e falei, vamos voltar para o Brasil? E aí ele falou, não. Porque ele é americano. Ele é americano, nascido aqui, mas cresceu no Rio. A família dele é do Rio. É um americano brasileiro, entendi. Então eu falei, vamos voltar, né? Mas ele não quis de forma nenhuma, e a gente conversou, e ele falou, não, vamos ficar aqui, né? E aí eu fui ver, e a gente gosta da Flórida, né? É um cantinho brasileiro aqui nos Estados Unidos. É o extremo norte do Brasil, né? Exatamente, muito bem dito. E aí acabou conversando e eu falei, vou ver as regras para virar advogada. É o que eu amo fazer, eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, Isso você já estava há quanto tempo aqui nos Estados Unidos? Eu estava mais ou estudando? menos vai completar 2 anos. Tá. E eu fui ver os requerimentos. E a Flórida, cada estado aqui nos Estados Unidos, por isso chama Estados Unidos, né? Cada estado tem suas próprias leis. Tá. Então, você tem que ver onde você quer exercer a profissão e ver como que você se qualifica. E a Flórida é um que... Quer dizer que um advogado que trabalha na Flórida, ele não pode trabalhar em outro estado? Na maioria dos casos, não. A não ser que seja lei federal. Por exemplo, imigração... eu sou advogada aqui na Flórida, mas eu posso exercer lei federal em qualquer lugar. A lei estadual, entendi. que é, por exemplo, a área de acidentes, é só aqui na Flórida. Tá. Eu posso exercer casos específicos, eu tenho que pedir uma permissão para cada estado, mas eu não posso exercer, tem um escritório lá, por exemplo. É 1 caso, ou 2, ou 3 no ano. Se eu começar a criar mais, aí eu tenho que achar um advogado local daquele estado e trabalhar em conjunto com ele. Interessante. Entendeu? Isso. E um advogado, ele consegue estar em mais de um estado ao mesmo tempo? Consegue. Só que ele tem que fazer o teste em Tem que cada fazer um. o teste e tudo mais. Então, até tem um planejamento, né? Porque a nossa comunidade tem outros, né? Em Massachusetts, na Geórgia, está crescendo muito. Então, eu tenho essa intenção de expandir para esses outros estados. Que legal. Mas aí você tem que prestar
o bar de De novo, novo. né? É fazer a OAB Fazer a daqui OAB, exatamente, de novo. que aqui chama BOR. E então, voltando na história, mais ou menos uns 2 anos aqui nos Estados Unidos, eu fui ver esses requerimentos e não tinha jeito, eu tinha que fazer a faculdade de Direito novamente. Uhum. Então, eu acabei mudando para a Geórgia, em Atlanta, e fui para a Emory University. Eles me deram crédito por 1 ano e pouquinho que eu fiz lá de mestrado. Uhum. Então, aqui a faculdade de Direito são 3 anos. Então, eu acabei fazendo mais 2 anos na Geórgia. Fora o E mestrado, que você fora tinha o feito mais 1 ano e mestrado, tanto. né, se juntar tudo, eu tenho quase 10 anos de faculdade. Agora que passou, tá ótimo, é fácil falar. Mas quando você tá fazendo... E vida de estudante não é fácil, né? Não, e quando você já tá trabalhando, né? E você tem que voltar pra vida de estudante, é difícil. Mas valeu muito a pena. Aí, quando eu terminei, eu mudei pra Flórida. E acabei virando advogada aqui também. Que legal. Então, é a pessoa que se forma em Direito em outro estado não tem problema. O importante é onde ela tira o bar dela. Exatamente. Tá. Isso. Aí você tem que fazer um curso preparatório, né? Para a prova da Ordem dos Advogados, para entender a lei daqui, né? Eu fiz faculdade na Geórgia, eu aprendo a lei federal e a lei da Geórgia. Aí, quando eu vim para a Flórida, eu tinha que aprender a lei da Flórida, porque eu vou ser testada nela. Né? E muda muito a lei de um estado para outro? Muda Como bastante. É isso? Muda bastante. Não são todas, né? Mas família, ou a mesma lei de acidentes. E são detalhes importantes, como o prazo de prescrição, né? O que pode ser considerado evidência ou não num processo. Tá. Então, assim, é bem específico mesmo. E tem uma coisa muito bizarra que eu reparei logo que eu cheguei nos Estados Unidos, na Flórida, Sim. que é que o povo pode andar de moto sem capacete. Pode. Isso me dá uma agonia. Pode. Que, nossa, você vê aquele pessoal naquelas Pode. motos, pessoal sem capacete. A única coisa que não pode, que as pessoas não sabem, é andar sem proteção nos olhos. Então, você tem que estar... Se você tiver de óculos escuro, tudo bem. Entendeu? Mas foda-se a cabeça, mas o olho está protegido. Exatamente. Então, assim, eu acho errado, né? Assim, claro que as pessoas têm que ser responsáveis por elas mesmas e saber o que é melhor. Mas meu esposo tem moto e eu sou a primeira a puxar a orelha se eu vejo ele saindo sem capacete. Eu falo, vou voltar aqui. Cara, e coloco capacete. né, porque assim, eu sou de São Paulo também. A gente tá acostumado a ver em São Paulo a galera andando... Todo mundo direitinho de capacete e morrendo gente pra caramba. Mas aqui é uma coisa muito importante, não pode corredor. Aqui é proibido corredor. Então, essa coisa de brasileiro, não faça aqui, né? E assim, principalmente não faça, não só porque é proibido, mas porque as pessoas não estão acostumadas. No Brasil, o motorista vai trocar de faixa a gente olha pra ver se tem um motoqueiro vindo. Aqui não. Eles não olham nem pra ver um carro do lado direito. Quem dirá uma moto. Quem dirá uma moto sem capacete, tá fudido. Não. Então, não, assim, tem que ficar andando mesmo na faixa, tudo certinho. Anda como se fosse um carro aqui. Como se fosse um carro. Tá. Exatamente. Tá bom. Ó, então, eu tenho tantas perguntas sobre... Mas vamos continuar. Aí, doutora Carolina, quer dizer que você, então, começou a advogar aqui na Flórida? Comecei. E aí, o que você sentiu de diferente de ser uma advogada... Agora, multinacional, né? Gostei. No Brasil, gostou dessa, hein? Marketing. Tô me sentindo importante. Pô, mas realmente é, porque pensa, quantas pessoas... É muito, assim, é um processo, assim, custoso, tedioso, longo. Sim, imagino. Mas vale a pena, porque... E faz a diferença, porque é muito diferente as leis do Brasil e daqui. Tá. Né? Nós temos códigos, aqui não tem, né? Então, tem em alguns casos, né? Mas a maioria... o que vamos dizer assim, é a lei das decisões anteriores dos casos, né? O juiz tem muito poder aqui. Então, o que a gente chama de common law, né? É muito diferente a estrutura. Então, para você entender isso, assim, realmente a escola... Claro que a prática, para mim, sempre é o melhor. Né? Você aprende muito mais na prática, mas você precisa ter a base. Sim. Então, assim, a faculdade foi muito necessária. Por exemplo, o médico, eu sempre falo... O médico, o corpo humano é o mesmo em todo lugar, né? Então, assim... Eu entendo, eu acho difícil você falar para um médico do Brasil que não pode exercer aqui. Por quê, né? Eu não entendo muito bem. Mas o advogado eu entendo, porque é totalmente diferente. As leis são diferentes de cada lugar. Exato. E qual foi a maior diferença que você sentiu quando você começou a advogar aqui, comparado a advogar no Brasil? Tipo... O tribunal era igual do filme, as roupas... Gente, isso é muito... Isso, assim, é o que eu faço. A minha área é que a gente chama... Né, que eu sou um trial attorney, que a gente fala, né? Eu sou advogada que vai na corte, que tem audiências, que tem o júri, né? No Brasil, o júri é só para casos contra a vida, né? Então, por exemplo, homicídios, no caso, antigamente, questão de aborto, enfim...
todo o resto é o juiz que decide. Aqui não. Pelo menos na minha área, em grandes, né, na parte civil, enfim, vocês têm sempre a opção, e 99% das vezes os advogados e os clientes escolhem o júri. Então, eu sempre vou apresentar para um painel de pessoas e eles que vão decidir o caso, né? Então, é realmente como nos filmes, assim. Tudo bem que tem aquele drama a mais, né? Né, tem muitas provas que... Como eu queria que eu pudesse apresentar, né? De última hora, que muda tudo. Não é assim, não é tão emocionante assim. A vida não é tão filme assim, né? Você fazer um teatro ali, mas só o júri não sabe o que está acontecendo. Eu, o juiz, o advogado do outro lado, a gente já sabe, já trocou todas as informações. Então, pra gente não tem surpresa, né? É mais como quem vai fazer vamos dizer assim, um melhor trabalho para apresentar. Então, isso é muito diferente, com certeza. E, claro, eu considero muito a dificuldade de começar a trabalhar aqui, como imigrante. Tá. Assim, não importa as suas qualificações, não digo que é certo nem que é errado, mas americano protege americano. Então, se você... dá para sentir ali um favorecimento do muito. Júri mesmo, que seja, que todo mundo é americano. Júri, mas no mercado, até porque, assim, né, quando você vai para o escritório buscar um emprego, eles estão questionando o seu accent, né, o seu sotaque, se o seu inglês é bom, se não é, se você tem espaço para cá ou não. Graças a Deus, eu acho que as coisas estão mudando, porque a comunidade brasileira está aumentando muito. Uhum. Então, hoje eles estão procurando pessoas que falam português, né? Mas quando eu comecei, né, vamos assim, eu tô aqui há mais de 10 anos. Uhum. Mas eu sou advogada há mais de 5. Então, lá atrás, aqui, né? Era difícil. Então, eu tive que começar a trabalhar literalmente oferecendo, formada no Brasil, sendo advogada, já formada aqui, esperando para prestar a prova dos advogados, mas eu estava trabalhando de graça, porque eu não conseguia emprego. Eu fazia entrevistas, todo mundo falava, ótimo, e até o final eu falava, não, né? Não recebia aquela ligação final. Uhum. Então, eu consegui um emprego no escritório grande aqui de Orlando, como voluntária, vamos dizer assim, e trabalhei mais do que qualquer pessoa naquele escritório para provar, né? Até conseguir chamar a atenção, eles falarem, acho que a gente tem que segurar essa, né? E isso você já estava formada, tudo certinho, bonitinho, advogada? Já estava formada, estudando para prestar a prova aqui. Entendi. Então, eu fiquei depois de um período, né, como voluntária, eu fui contratada como paralegal nesse escritório. E aí, quando eu prestei a prova e passei, aí que eu falo que é o destino, né? Eu vi qual que era a área do direito ali do escritório, porque era um escritório que cuidava de tudo. Tinha família, imigração, civil, criminal. E eu falei, olha, o que tem aberto aí para advogada? Porque agora eu virei advogada, eu quero trabalhar como advogada. E era justamente na área de acidentes, que aqui chama personal injury. Então, foi aí que essa área foi me apresentada e eu me apaixonei. Então, interessante. Foi assim. E essa área de acidentes que... Assim, eu sou muito influenciado pelo que eu vi a vida inteira nos filmes. E a gente via nos filmes o pessoal entrando no tribunal com aquele negócio de cadeira de roda e aí rolando todo aquele acidente. Eu quero saber como é a verdadeira, o lado, né, disso na vida real. Porque filme a gente não pode acreditar tanto. Mas eu também tinha essa impressão. Porque eu vim aqui, né, como turista, eu já vim muitas vezes antes de mudar pra cá. E eu lembro de estar... desde pequena, no hotel, vendo a TV e vendo aquelas propagandas de advogado. E no Brasil, você não pode fazer essas propagandas. E eu falava, gente, que é isso? Sabe? E hoje sou eu lá. Aqui é um negócio muito doido, essas propagandas. É muito diferente. Então, você questiona. E, assim, é uma área, e eu falo isso em todas, né? Tem sempre as pessoas boas e ruins em todas as áreas. Tem sempre gente que vai abusar do sistema. E não deixa de ser diferente na minha área. Então, assim, eu vejo o quanto é necessário, o quanto as pessoas efetivamente estão lesionadas, porque eu cuido de casos, eu sei que a gente vai entrar mais em detalhes, mas casos simples, né, que com tratamento de alguns meses você melhora, como casos trágicos, né, que a pessoa mudou a vida de um dia para outro, não consegue mais trabalhar, não consegue mais andar, às vezes perde um ente querido. Então, eu sei a necessidade dessa área do direito. E, infelizmente, tem pessoas que abusam, porque tem muita dessas partes dessa propaganda, vamos dizer assim, são aqueles outdoors com os cheques de milhões e a pessoa sorrindo do lado do cheque. Isso. E aí você fala, as pessoas acham que é um bilhete de loteria. Eu falei, cara, me envolvi num acidente, tô feita agora. Não é assim, né?
Primeiro, no meu escritório, pelo menos, a gente não cria nada. Ou você está lesionado ou você não está, entendeu? Você precisa de tratamento ou não, eu não vou forçar nada. E pode ter certeza que para você ganhar aqueles milhões que você vê no cheque, a pessoa passou por diversas cirurgias, a pessoa ou alguém do familiar que não está mais lá. Então, aquelas pessoas que ganharam 2, 3, 4 milhões, se você perguntar para elas, você quer esse dinheiro ou você quer sua vida de volta, né? Antes do acidente. Então, não é bem assim. Então, é uma área muito, muito importante, que tem essa informação, às vezes, um pouco equivocada, que as pessoas viu uma água, escorregou e caiu, e faz aquele drama. Tem, infelizmente, essas pessoas que loucura isso. Isso é uma coisa que na minha cabeça não encaixa muito. A gente levanta e vai trabalhar. Não é? Mas talvez seja muito mais essa a mentalidade do brasileiro, às vezes, né? Porque isso é algo atípico. Você vai se machucar de propósito. Tipo, sei lá, um jogador de futebol que cai, ele rola, faz aquele teatro. Isso. Só que depois ele levanta e vai olha, não deu em nada, tá bom, vou jogar. A diferença é que ele tá ganhando milhões lá e na vida real a gente aprende a não fazer isso. Aqui não é isso. Até quando as pessoas me ligam, assim, eu não explico nada, vamos dizer assim, inicialmente. Eu deixo as pessoas me contarem, eu pergunto. E aí, tanto que eu falo, então se você não tá lesionado, eu não posso lhe representar, deixa eu te ajudar, né? Responder suas perguntas, te falar o que você deve fazer. Mas que bom, vamos resolver, por exemplo, se for um acidente de carro, só como arrumar esse carro e pronto. Aí, acabou por aí. Eu não vou falar, tem certeza? Você não tá com uma dor no pescoço? Não, entendeu? Não é assim. Nossa, já que a senhora falou... entendi. Entendeu? Até eu já tive esses casos, né? Falou, não, pensando bem. Eu falei, não. No Brasil, o pessoal chama isso de porta de cadeia, né? Advogado de porta de cadeia. Tem um nome do mal aqui. A gente fala ambulance chase, né? Que fica ambulance chase, fica perseguindo as ambulâncias. Então, porque assim, apesar da gente, como advogado, poder fazer propaganda no sentido de estar aqui falando com vocês, de ter o outdoor da TV, eu nunca posso saber que alguém envolveu no acidente e falar, aqui tá meu telefone. Ou no hospital, isso não pode fazer. Alguém pegar e entregar, né? Você se envolveu no acidente, aqui, liga pra essa pessoa. E a gente sabe que, infelizmente, tem gente que faz. Caramba, senão as enfermeiras iam virar panfleteiras completas, mas né? tem. Então, assim, a gente sabe... escritórios grandes por aí que a gente, né? Quem somos nós para interferir? Mas tem pessoas na emergency room do hospital, né? No departamento de emergência, da ambulância, até policial mesmo, quando vai no acidente lá, entrega o cartão. Então, a gente sabe que tá por aí. Mas não tipo no ligue Brasil... para esses advogados, tá? Olha, cuidado. É tipo no Brasil que você vai procurar imóvel e o porteiro do prédio, ele te chama de lado e fala, pega esse cartão aqui, liga e fala que foi o fulano que te indicou. Então, é complicado. Tá por aí, mas eles não são vamos dizer assim, os que vão prestar o melhor serviço, né? E eu tenho uma coisa para te perguntar, doutora. Eu me envolvi com a minha família no acidente. De verdade, não é nem uma coisa supositória. E foi muito interessante esse acidente, porque eu consultei pessoas. E aí eu vi uma coisa que eu falei, caramba, que estranho. Mas qual foi a história rápida, tá? A gente estava em casa, a gente mudou pra cá, pra Flórida. Fomos morar num apartamento novinho. E esse apartamento ficava no andar de cima de uma garagem. E a garagem era ocupada pelo próprio condomínio, que eles estacionavam carrinho de golfe, essas coisas. O que aconteceu? Um dia estávamos lá, e aí todo mundo sonolento dentro de casa. E de repente o bombeiro chegou, abriu a porta, mandou evacuar. A gente achou que era aqueles testes que eles vira e mexe tem. Quem mora nos Estados Unidos sabe como é. E a gente evacuou, só tinha gente lá de fora. Eles falaram assim, olha, vazou um monte de CO2, tá altíssimo no seu monóxido de carbono, né? Carbon monoxide. Vazou no seu apartamento, você tem que sair e tal. Eu falei, saímos, ficamos esperando, eles ligaram o ventilador. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Por que vazou isso? Aqui não tem nem aquecimento, que geralmente é um negócio do carro, da lareira e tudo mais. Eu nem sabia por que não tocou alarme. Aí eu fui perguntar pra eles. Aí o bombeiro falou assim, cara, se eu fosse você, eu ficaria pé da vida, porque aconteceu uma coisa muito merda no seu apartamento. E aí eu fui querer entender o que aconteceu. Estacionaram o carrinho de golfe no andar de baixo, na garagem lá, só que deixaram carregado o final de semana inteiro. Era domingo à noite. Aí ficou sexta, sábado, estourou, as cinco baterias estouraram, e aí vazou um monte de gás poluente, não sei o quê, subiu no apartamento, a gente ficou tonto, mas... E esse que foi a coisa mais interessante, ninguém morreu.
Mas eles falam uma coisa, o nível mais alto tava no quarto da minha filha, Meu de 1 Deus. ano. E ali, se ela tivesse dormido no domingo, teria morrido. E aí, eu fui conversar com os advogados, e eles falaram assim, Sam, no seu caso, não tem nada. Graças a Deus, sobreviveram. Isso aí. Teria que alguém ter se acidentado, ficado com uma sequela. O se o poderia ter acontecido, poderia ter morrido, aqui não Aqui tem valor. E isso que eu achei uma coisa muito, muito louca. No final das contas, o prédio me devolveu o dinheiro do calção lá do Sim, negócio. sim. Eu fui embora, falei, você quer... Nesses casos, é o dinheiro, vamos dizer assim, a recuperação econômica, né? Os valores fixos. Se você teve que gastar alguma coisa quebrou, alguma coisa teve que ser, né, ajeitada Sim. ali, eles têm que reembolsar. Mas como, graças a Deus, ninguém na sua família foi pro hospital... ou Fomos pro hospital, pra mas ser fazer um checado, teste, exato, fazer um mas não check-up. teve nada de continuidade Sim. de tratamento, nada permanente, né? Uhum. Aí não tem, vamos dizer assim, indenização, né? Aqui, que a gente chama no Brasil danos morais, ou aqui chama pain and suffering, né? Dor e sofrimento. Ela vem... Pain and suffering. Nossa, que nome poético. Ela vem com a lesão. Então, é por isso que eu faço, por exemplo, se você me liga e acidente de carro, você só precisa resolver o carro, eu vou te ajudar ali no telefonema, explicar, mas eu não consigo lhe representar efetivo. Porque o seguro não me paga, né? E você vai acabar... Não faz nem sentido você contratar o advogado para isso, você vai gastar mais com o advogado do que o valor que você tá para arrumar o seu carro. Entendi. Né? Então, porque é fixo, não abre a porta da indenização. A lesão corporal que abre essa porta. Então, você consegue buscar os valores necessários para pagar seu tratamento médico, mas também o pain and suffering, a dor e sofrimento. O período que você deixou de trabalhar. Enfim, aí sim você consegue falar em valores altos que valem você contratar um advogado e buscar, né, essa indenização. Isso é muito diferente, isso, né? Acho que essa é uma das pequenas diferenças que fazem toda a diferença lá na frente. Sim. E aí a gente separou um monte de perguntas, assim, que a gente levantou com a audiência, um monte de perguntas que os brasileiros costumam fazer. E a primeira pergunta que eu tenho aqui é a seguinte: o status do brasileiro aqui nos Estados Unidos. Quer que a pessoa esteja como turista, tá passeando, ou se a pessoa tá ilegal, né? Tá indocumentada, é o nome elegante. Ou se a pessoa tá legal aqui. Isso influencia na pessoa que sofreu um acidente ir atrás dos direitos dela? Não influencia. Independente, se você é vítima de um acidente, e eu falo acidente, assim, é geral, né? Meu escritório, a gente faz personal injury, que é acidentes e lesões corporais ocasionadas por negligência de terceiros. Então, a grande maioria é acidente de trânsito, que envolve carro, caminhão, moto, ou mesmo se você é pedestre atingido por um veículo, mas pode ser queda em estabelecimento comercial, acidentes em parque de diversão, erro médico, se você está andando e um cachorro vem e te ataca, enfim, é grande... bem amplo, né? É bem amplo os tipos de casos que eu cuido. Independente, se você é vítima, você pode estar aqui sem status, como turista e voltar para o Brasil, enfim, o que for, você tem seu direito. Que interessante. Não precisa ser cidadão ou residente, nada disso. Claro que eles também têm direitos, mas você você está, vamos dizer assim, aqui nos Estados Unidos e ser vítima abre a porta para esses casos. Eu já ouvi falar até de pessoas que, às vezes, simulam acidentes para poder ver se conseguem ganhar algum status depois. Existe esse tipo de coisa ou é um mito? Eu sempre falo, eu não sou advogada de imigração, então, por favor, consulte o seu advogado de imigração, mas o que eu sei, existe, né, um visto de vítima, né, se não me engano é um visto U, mas são casos, assim, muito específicos, casos em que você é vítima de um caso criminal, né, então não sei se tem um acidente muito grave que a pessoa estava intoxicada e aí tem um caso criminal, ou se você foi assaltado ou alguém bateu em você, né, violência doméstica ou alguma coisa nesse sentido, que existe um caso criminal, tem que a pessoa é processada e condenada e você é vítima. Aí sim, né, você consegue esse visto. Mas do contrário, por conta de um acidente, vamos dizer assim, normal de carro, né, que é negligência, não é algo criminal, você não consegue. Casos específicos, por exemplo, você está aqui com visto e você precisa de uma extensão, eu tenho clientes assim. Por conta do tratamento médico, eles não conseguem voltar para o Brasil. Então, você consegue aplicar para essa extensão do visto. Mas não que vai te dar uma autorização para ficar aqui, vamos dizer assim. Entendi. Permanentemente. E para pessoa que, por exemplo, tá vindo visitar os Estados Unidos, então tem um monte de gente que vem para os parques, que vai para Nova York, que vai para Califórnia, vai para um monte de lugares, e estão alugando um carro.
E aí a gente entra naquele negócio, né? Como que essa pessoa ela pode não correr o risco de ter que pagar uma mega indenização para alguém por uma barbeiragem ou por um acaso, um acidente mesmo? Tem algo que essas pessoas possam fazer? Claro. Eu sempre falo que aqui é o país do seguro por uma razão, né? Então, assim, sempre para se proteger é questão de seguro. E isso vai para ambos os lados, né? Importante que eu gosto de mencionar, a questão de carro. Se você causa um acidente, existem duas pessoas responsáveis. O motorista e o dono do carro, tá? Então, se você empresta seu carro para alguém e essa pessoa causa um acidente, saiba que você também é responsável por esse acidente. E se você aluga um carro, aqui na Flórida, a empresa que é dona do carro também tem responsabilidade. Como eles são, claro, tem uma força muito grande, eles conseguiram passar uma legislação que protege eles. Então, eles têm um seguro muito mínimo, mas eles têm uma responsabilidade. E você, como motorista, também. Então, se você tem um seguro, se você mora em outro estado e veio para cá e alugou, o seu seguro, né, vai cobrir aqui na Flórida. Então se a pessoa ela mora em outro estado, ela tem um carro dela e ela consegue alugar o carro em outro lugar e usar o seguro do próprio carro? Agora, isso nos Estados Unidos. Se você vem do Brasil, aí, claro, a gente sempre recomenda, eles vendem, né? Na hora que você está alugando o carro, você acaba comprando um seguro. E a gente sempre aconselha, porque você não sabe o dia de amanhã adicionar. Então, seguro está muito caro. Tá cada duro, vez né? aumentando Que é por mais. dia, que a pessoa olha ali e fala, e aí, qual que eu pego? Eu quero mais barato. Mas, assim, se acontece alguma coisa, é aquela economia que sai caro. Então, explicando assim, é bem mais em detalhe, mas explicando assim por cima, se você causa um acidente, né, você precisa ter 2 tipos de cobertura. Para o carro da pessoa que é vítima, você precisa do property damage, que aqui na Flórida, o mínimo são $10.000. Por lei, você tem que ter. Que é o dano de propriedade. Isso. Não é para o seu carro, é para o carro da outra pessoa. Seria o seguro para o terceiro, Exato, é isso? para terceiro. Para proteger a questão de lesão corporal, você precisa de algo chamado bodily injury, que aqui é BI. Essa é a cobertura que não é obrigatória na Flórida, então você precisa adicionar na sua policy para ter essa proteção. E essa é a chave, né? Porque nesses milhões aí vai nisso. Essa é muito importante, porque se você não tiver, né, a pessoa pode vir atrás de você diretamente e processar. E se você tiver bem, se você, né, às vezes empresários que têm aqui bens, propriedades, carros, enfim, você acaba colocando tudo isso em risco. Então, é muito importante ter. Se você tem esse seguro, esse BI, você só liga para o seguro e fala, olha, me envolvi no acidente, tá aqui as informações, eles providenciam a defesa, o advogado, entram em acordo, fazem tudo para você. Você tem aí uma mega empresa que é a sua seguradora trabalhando para te defender. Agora, se você é vítima, aí o que você precisa ter, né? Por lei aqui na Flórida, você tem o PIP, que é Personal Injury Protection, que são $10.000 para pagar até 80% das suas contas médicas. Não vai para você, não vai para mim, são só para os médicos. Para garantir um atendimento mínimo, vamos dizer assim. Isso é só para acidente ou isso é para tudo? Para acidente. Para acidente, tá. E aí é só isso. Então, para o seu carro, se você não adicionar nada, você não tem cobertura. Então, é muito importante você adicionar o que a gente chama de Comprehensive and Collision. Essa é a cobertura para a sua propriedade, para o seu carro, tá? E para você se proteger além, né? Vamos dizer assim, que a pessoa que bateu no seu carro não tem seguro. Você precisa de uma cobertura chamada UM, que é Underinsured, Uninsured Motorist. Também não é obrigatória na Flórida, você tem que adicionar, mas é uma forma de se proteger, porque tem muita gente por aí, como não é obrigatória na Flórida, não tem essa cobertura de terceiros. E a conta, quando você vai para o hospital, vai para o médico, vem no seu nome. Eles não perguntam quem que te trouxe aqui, né? Por que você está aqui? Vem para você. Então, você precisa ter uma forma de se proteger, né? Eu terminei esse programa, eu vou pegar todos os meus documentos, isso, vou abrir, pra mim que eu vou dar uma eu vou olhar e falar, peraí, vamos ver se está certo ou se está errado. Que exatamente. Interessante isso. E assim, é algo que, infelizmente, às vezes não se explica, né? Porque as pessoas brasileiras não sabem, é muito diferente vindo para cá. Então, e alguns agentes de seguro, eles vendem muito, eu gosto de explicar isso, eles usam como full coverage, né? Se você traduz, cobertura completa. Então, você pensa, super barato e tô completo, né? Então, e não é o caso. Esse é o mínimo exigido pela Flórida. Seria o almost full coverage. Então, não é meio assim. Então, é barato justamente porque é o mínimo da Flórida. Você tá ok, é o mínimo exigido por lei para você estar dirigindo na rua, né? Que é $10.000 para o carro de terceiro e aqueles $10.000 para você ter atendimento médico.
Não Tá. tem direito a cobrir seu carro, não tem direito à indenização se você precisar, Caramba. nada, entendeu? Então, E quando adiciona essas coisas a mais, aumenta muito o preço do seguro ou não necessariamente? Pode aumentar, depende muito do seu histórico. Ah, tá bom. Depende do seu histórico. Se você tem pessoas novas, 16, 15, 18 anos dirigindo em casa, então Uhum. vai da situação, né? E claro, tem níveis, né? O primeiro é o 10-20 que a gente chama, né? 10 mil por acidente e 20 mil por acidente, mas tem até de 250 mil, 500 mil, então depende de quanto que você consegue adicionar. Então faça de acordo com a sua, né, com a sua possibilidade financeira, mas sempre que possível tenha, que vai salvar muita dor de cabeça lá na frente. Essa é uma decisão pequenininha que depois que a faz gente faz, diferença. lá na frente, fala, É. nossa, deixa eu ver. Aí olha Isso. e dá aquele orgulho de ter tomado essa E decisão, eu faço né? assim, eu tenho um cuidado com os meus clientes, claro, mas com todo mundo que liga no escritório. Eu tenho um carinho muito grande por brasileiro, sou brasileira, e eu sei a dificuldade quando você vem para cá e você não sabe as leis, não sabe o que está acontecendo, ninguém tem paciência para explicar. Então, todo mundo que liga lá, eu falo, eu converso. Não tem aquele negócio de 5 minutos, você vai falar com a advogada Doutora Carolina, e vai vai ter um embora. monte de gente Entendeu? ligando agora lá no escritório, no First Choice Law. Vai ficar na... pra fazer Isso, perguntas First Choice agora. Law. Pode ligar. Talvez tenha uma filinha, tem que esperar o seu horário, mas eu vou chegar em você. E eu realmente procuro explicar, porque eu sei, vamos dizer assim, a dificuldade. E quantas pessoas, às vezes, eu não consigo ajudar, porque eu não consigo criar. Eu não crio os fatos. Eu lido com eles da melhor forma depois que eles aconteceram. Por isso que eu Sim. tento educar. Eu não consigo fazer agora, liga pro seu seguro e adiciona essa cobertura. O acidente já foi, né? Então, quantas pessoas... Não dá pra ser Não retroativo, tem. né? Então, quantas pessoas eu não consigo ajudar e eles falam, mas eu não sabia. Eu falei, desculpa, né? Mas não tenho o que fazer. Quando eu mudei pra cá, eu lembro que eu fiz o seguro e a única coisa que eu sabia na cabeça é assim, pede pra colocar o contra terceiros pra mais ou menos uns 300 mil. Bom, Foi a única coisa que eu tinha de informação. melhor coisa. E aí eu Foi uma fiz isso e informação aumentou, boa. sei lá, $10 na parcela, era mínimo. Vale, hoje em dia, e é por tudo, porque a Flórida tá passando por uma crise com as seguradoras, né? Por conta do que aconteceu dos furacões, das casas, tem seguradora, acho que estão saindo da Flórida, enfim. Então tá complicado, eles estão aumentando muito, mas é algo que você tem que ter, né? De acordo com as suas possibilidades. Eu não uso meu seguro, graças a Deus, há muito tempo, e cada vez eu olho e falo, meu Tem que Deus, pagar. tem que pagar. Mas não vale a economia. E assim, um valor desse, claro, tragédias são tragédias, mas assim, cobre tudo, né? Você não precisa se preocupar, né? 99% das situações você tá tranquilo. Então, você só entrega pro seu seguro e ele vai cuidar da dor de cabeça. Porque ninguém sai pensando em ser vítima de acidente ou de causar um acidente. Mas acontece, né? Enfim, é aquela coisa que a gente paga pra querendo não usar, né? Essa que é a grande verdade. Pra pessoa que tá aqui nos Estados Unidos, morando, a passeio e tudo mais, e se envolveu num acidente, Sim. tá? Seja como causador ou como a vítima do acidente. O que a pessoa deve, o que ela não deve fazer de jeito nenhum? Tá. Eu vou separar em dois. Vou falar do acidente de trânsito e vamos assim, no acidente em geral. Tá bom. Tá? Acidente de trânsito. Primeira coisa, independente se você é vítima ou se você não é, liga pra polícia, né? Tem que ligar pra polícia, ligar pra independente do que for. Se é aquele só arranhão na porta, você não tem essa obrigação. Você troca a informação com a pessoa, pega a carta, tira a foto da carta de motorista, tira a foto do carro, dos danos do carro. E a pessoa mostra numa boa a carteira de motorista dela, A tal? maioria, se não quiser mostrar, liga pra polícia. Porque você não pode sair dali sem as informações. Tá. E se a pessoa, de repente, outro carro fugiu, foi embora? Fugiu. Tá acontecendo muito também, infelizmente. As coisas estão difíceis hoje em dia. Mas tem que tirar... Claro, veja se tem testemunhas no local. Que às vezes tem alguém que viu a placa, tira a foto. Se tiver câmeras no locais, tenta falar com a polícia. Sempre vá pra polícia, né? Hoje em dia tá com dificuldade, a polícia tá demorando de aparecer no local. Mas espera. Às vezes, se você tá eu tive uma família que se envolveu num acidente muito tarde da noite, em Pine Hills, que é infelizmente uma área que é Mais perigosa perigosa, aqui. né? Então, eles se comunicaram com a polícia falou, vai pra casa. Quando a policial estiver chegando, eu aviso, vocês voltam. Entendeu? Então, você tem que ter essa pode? Que comunicação. E interessante. pode, mas você não pode sair e não avisar, entendeu? Entendi. Você tem que Tem que avisar. avisar a polícia. Porque é crime você sair do local do acidente. É crime É crime. estar no acidente e sair do local do acidente. Isso. Caramba. Então, assim, a regra, a lei,
até $500 de dano, você pode trocar as informações e sair. Tá. Acima de $500 ou lesão corporal, alguém tá falando que tá com alguma dor, sofreu alguma coisa, é obrigado a ficar e chamar a polícia, tá? Então, independente de status, não tenha medo. Se você não chamar a polícia e fugir, aí sim é problema pra você. É um problema, até porque tem câmera pra tudo que é lado. A chance de acharem quem Exato. causou, quem estava envolvido é grande. Então, se você, tanto vítima ou causador, chama a polícia, explica o que aconteceu, mas claro, principalmente a vítima, para explicar como que aconteceu, para você não ser considerado culpado, né? Para pegar as informações da outra parte, do seguro, tirar foto, né, do ocorrido é sempre importante. Pegar as informações das testemunhas para comprovar tudo o que aconteceu ali, a gente tem que comprovar para alguém depois. Então, o máximo que você obtém de informação ali, super importante. Claro, se estiver com dor em casos trágicos ou mesmo... Você tem que ir pro hospital, né? Não tenha medo, vá para o hospital também, tenha o atendimento médico necessário, né, para você melhorar. E depois, ligue para um advogado, ligue para First Choice Law e aí a gente vai cuidar de tudo para você. Muitos casos, as pessoas ligam de imediato para o seguro. Você não tem uma regra de que você tem que ligar de imediato, no mesmo dia, em 48 horas. Então, principalmente se você é vítima, contrata um advogado e deixa a gente cuidar de tudo, tá? A gente vai ligar para o seu seguro, para o seguro da outra parte, porque eu sei que informações precisam ser passadas ou não, né? O seguro, ele é muito daquele sou seu amigo no telefone, mas não. Então, ele vai tentar... Não. Eles estão protegendo ele. Lembra que o dinheiro que eles vão pagar é o dinheiro deles. Então, eles não querem dar para você. Eles querem arrecadar, não querem pagar. Exato. Então, eles querem ficar com o maior número de informações que possa ser, né, benéficas para eles. Então, eles vão querer um record statement, pegar seu testemunho na gravação, vão querer fotos, vão querer informação de tudo. Às vezes, eles fazem ofertas... minúsculas para você. Então, tipo, tá aqui $500, entendeu? Tem isso não, aqui, que interessante. Tem, porque se você pega esse dinheiro Você já e assina perdeu um a termo, mão de acabou. tudo. Então, não adianta depois você me ligar e falar, mas eu tô realmente com dor, eu preciso no médico, agora eu tenho 5 mil em contas médicas. Você aceitou aqueles 500, né? Então, eu não faça isso, né? Tá. Fale com o advogado para entender Então, tudo. chama a polícia e aí espera, segue o que eles disserem. Se precisar ir pro hospital, vai pro hospital. E aí liga, conversa com o advogado, Exato. liga pro First Choice Law. E no geral também, quando é acidente em lojas, enfim, pensa eu tenho que comprovar tudo que está acontecendo. Então, sempre testemunha, foto. E se não faz, já que não é dentro da loja, né, polícia faz o que eles chamam de incident report, né? Chama um gerente, explica o que aconteceu e faz lá um reporte do ocorrido para a loja. Entendi. E assim, às vezes, doutora Caroline, o pessoal tem medo. Ai, meu Deus, se eu ligar para o advogado, vou ter que pagar a hora no telefone. Tem umas coisas muito doidas assim, né? E a pessoa esteve envolvida num acidente, foi vítima de um acidente. Como que funciona para ela? Ela precisa pagar isso antes, durante, depois? Como funciona esse processo aqui? Muito importante, obrigada pela pergunta. Eu trabalho o que a gente chama de contingência, ou seja, eu não recebo a não ser que você receba. Então, ligação, consulta, sempre, né, não é cobrado, pode conversar comigo à vontade. E eu vou aceitar o seu caso, né, como um risco para mim, ou seja, eu tenho que fazer o meu melhor. Porque se eu não consigo uma indenização para você, seja porque não tem seguro, ou enfim, eu vou ligar para você, vou te explicar. E é isso. Eu não vou cobrar pelo meu tempo, pelos meus custos, nada. Você não recebeu, eu não recebo, tá? Agora, se tem seguro, você faz o tratamento médico e a gente consegue resolver o caso no final, aí sim eu recebo uma porcentagem desse valor e os custos que eu vou bancando durante o processo eu sou reembolsada. Então, assim, durante todo o processo, eu acredito no caso, né? Eu faço o meu melhor e eu coloco o meu dinheiro ali. E aí, no final, só se você ganhar, vamos dizer assim, aí eu recebo. Então, não tem custo nenhum no começo. É muito legal isso, porque é o skin the game total, né? Você tá Exato. colocando o seu na reta pela pessoa. Porque nas outras áreas não são assim. Até eles não podem, né? Muitas áreas do direito, eles não, por regras éticas, eles não podem cobrar dessa forma, mas eu posso. Então, no civil, no família, na imigração, você paga por hora ou paga no começo. No meu caso, não. Então, não tenha medo de ligar, não tenha custo, não tem risco, vamos dizer assim, para você, né? Deu, não deu, não deu, entendeu? Basicamente isso. Interessante isso. Tem uma pergunta que o pessoal manda muito aqui, que é para as pessoas que trabalham com aplicativo. Então, faz delivery, ou a pessoa leva pessoas, Passageiro, Uber e afins.
e a pessoa se envolveu num acidente enquanto estava no horário de trabalho. Sim. O que muda pelo fato dela estar trabalhando naquele instante? Sim. É muito importante. Você está fazendo aplicativo, seja para entregar comida ou ajudar a levar passageiros, uso comercial do seu veículo. Então, se você não fala para o seu seguro que você está usando o seu carro pessoal para motivos comerciais, e infelizmente você se envolve no acidente, o seu seguro vai negar a cobertura, tá? Porque você deixou de passar uma informação, tá no contrato deles, né? Se você não passar uma informação que é crucial, eles vão negar, e essa é uma delas. Então, é muito importante você mencionar para o seu seguro. Eles podem colocar uma taxinha a mais, mas às vezes nem é tanto. E vai fazer toda a diferença, né? Porque eles não... e é engraçado, isso não acho que eu concorde, tá? Mas é como é que funciona. O seu seguro, ele vai acabar negando, de qualquer forma, se você se envolver no acidente, mesmo que ele saiba. Mas eles não vão cancelar sua apólice. Eles só vão falar, não é a minha que se aplica, é do aplicativo, tá? Então, eles vão falar, por conta desse acidente, você estava fazendo um serviço para o aplicativo, é o aplicativo que vai cobrir você. Mas a sua apólice vai continuar no dia seguinte, depois. Se você não passou essa informação, aí cancela e aí você fica com problema no seu histórico e dá dor de cabeça. Entendi. Tá? Mas aí, tanto se você é vítima quanto causador, o aplicativo vai, dependendo de caso a caso, providenciar certos benefícios para você. E o aplicativo paga mesmo o segurado? Ele paga... Complexo, companhias, né? que assim, eu tenho muitas respostas, né? Eu sei que a gente tem um tempo limitado, mas assim, pensa assim, empresas grandes, né? Elas sabem da responsabilidade delas. Então, antigamente, você via muito propaganda de se envolveu num acidente de aplicativo, liga. Porque tanto se você era passageiro como motorista, causando ou não um acidente, tinha uma cobertura muito boa. Agora eles aprenderam que eu só estou em risco, né, o aplicativo, se o meu motorista causa o acidente. Eu não preciso proteger o motorista. Entendeu? Caramba, então, assim, né? se você é vítima como motorista, você tem que ver o seguro da outra pessoa do outro carro. Tá. O aplicativo vai providenciar o mínimo para arrumar o seu carro. E eu acho que depende de cada aplicativo, mas normalmente é mais ou menos $5.000 que eles dão para a questão médica. Mas é sempre o seguro da outra parte. Agora, se você, motorista, causou o acidente, você estava trabalhando para o aplicativo. Então, o aplicativo é responsável. Então, aí sim tem uma cobertura muito boa que a vítima do outro carro, ou mesmo o passageiro dentro do carro, pode ir buscar, né? Interessante. E para quem é empresário? Sim. Porque nós estamos aqui falando pelo lead, Claro. né? E é o lugar dos líderes empresariais, dos empresários. Sim. Quem é empresário ou quem quer ser empresário nos Estados Unidos, não importa se pequenininho ou contratando um monte de gente, o que a pessoa tem que ter muito claro na cabeça, assim, em termos de princípios sobre ter seguro para poder se proteger disso tudo? Sim, lembre que se o carro ou, claro, se na loja acontece alguma coisa, no seu estabelecimento acontece alguma coisa, tem algum dano no chão, não são todos os casos, é difícil eu explicar tudo, mas falando no geral, se existe algo errado na sua propriedade que gera alguém né, se machucar na sua propriedade, você tem que ter o liability, né, para proteger alguém ali, que aconteceu um acidente. Mas se você tem um veículo no nome da empresa que está fazendo o serviço, você pode estar trabalhando para a empresa ou não, mas está no nome da empresa, a empresa é responsável. Ou se você tem um funcionário que está usando o veículo para seu benefício, né? Indo entregar um produto, um bolo na casa de alguém, né? Ou fazer um serviço, entregar madeira na casa de alguém, se envolve no acidente, sua empresa também é responsável. Então, tem que ter seguro comercial. Claro, dependendo do serviço, esses são valores muito mais altos, né? Se você tem que ter um caminhão, tem que ser de $1 milhão para cima, cobertura, enfim. Mas vale, porque principalmente se os advogados, escritório grandes, enfim, eles veem que é uma companhia, existem bens, existem renda e eles vão atrás. Eles não vão ver, não tem seguro? Mas que pessoa, vamos dizer assim, responsável? que empresário é esse, né? Não vai falar, tá bom, tchau. Não, eles vão falar, não, é uma empresa, vamos processar a empresa, entendeu? Então, assim, tenha seguro novamente. Eu deveria vender seguro, né? Porque... Mas acho que ficou muito claro, assim, que se você não tem um bom seguro e se você não tem um conhecimento e contrata antes um advogado para poder te proteger, te dar conhecimento,
depois o remediar, às vezes, pode sair caro Sim. pela parte do empresário, E eles vão atrás, tanto os advogados quanto as próprias seguradoras. Por exemplo, eu não tenho seguro, mas eu causei um acidente. Tá. Mas você tinha um seguro muito bom que cobriu suas despesas. O seu seguro vai vir atrás de mim. Entendeu? Então, assim, eles vêm atrás mesmo. Então, passou 2 anos do seu acidente, eu falei, nem tinha seguro, me dei bem. Não. Do nada, vai lá chegar na porta ali, vai ter um oficial de justiça entregando um papel para você, falando que eles tiveram X em despesa e que eles estão vindo buscar. E eles vêm atrás mesmo. Então, aí você vai ter que entrar em contato, negociar, fazer plano de pagamento, entendeu? E tive bastante explicação essa semana disso. Então, aí eles vêm atrás mesmo. Caramba, então, ó, tá aí essa informação. E você quer ser empresário, você já é empresário. Você tá com o seguro em dia? Você tá com o seguro bonitinho? Porque senão, vale a pena também consultar um advogada, a First Choice Law, para poder saber como que faz para se proteger, né? Porque tem que se blindar. É exatamente isso. Você tem que se proteger das duas formas, né? Tanto para a questão de quando você infelizmente causa, porque ninguém tá falando que você quer causar, mas acontece, né? E quando você é vítima. Você pode se proteger também, você não pode esperar o terceiro que causou esse acidente lhe proteger, né? E, claro, quando você é vítima, falar com o advogado, né? E a gente vai buscar todos os seus direitos, porque, como eu disse, eu cuido de casos simples, casos que em 2, 3 meses você volta para sua vida normal, tem umas contas médicas pequenas, mas eu tenho pessoas que a gente chama de life-changing event, né? Que a sua vida mudou completamente. Então, você perdeu um ente querido, você não consegue mais trabalhar, você não consegue mais andar, você teve que passar por diversas cirurgias na coluna, no pescoço, enfim. Então, eu tenho pessoas que têm 500 mil, 800 mil em contas médicas, né? Se você não tem alguém para se responsabilizar, o que você faz isso? Você foi vítima de um acidente e ainda vai decretar falência porque você perdeu tudo com isso, né? Então, assim, muito, muito importante. Não tenha medo de falar com o advogado, saber seus direitos, que eu, pelo menos, vou fazer o melhor para você. Como que o pessoal faz para poder contactar o seu escritório? Como que são o contato, e-mail, rede social, telefone? Sim, como que o pessoal encontra você, doutora Carolina? Perfeito. Bom, o meu escritório chama First Choice Law. O telefone é 321-999-1111. A gente tenta fazer facinho, né? Caramba! Então, claro, essa é a melhor forma de contato imediato. Eu tenho uma equipe maravilhosa que vai te auxiliar. Se estiver disponível, eu falo com você de imediato. Do contrário, assim que possível, né, eu retorno. Mas a gente retorna em 24 horas. A questão de e-mail, a gente tem o meu e-mail, que é caroline@firstchoicelaw.com. Temos nossas redes sociais também. Então, no Instagram é First Choice Law BR, para quem, né, para conteúdo em português. E tem o em inglês, que é só First Choice Law. E tem o Facebook também, First Choice Law. Então, a gente está por aí, é fácil de achar. E, claro, o site é firstchoicelaw.com, que também tem todas as informações. Vou pedir até para o pessoal colocar na descrição do vídeo aqui, vocês conseguem clicar aí também nos contatos todos. Quero agradecer muito, eu tive uma aula aqui, já vou rever um monte de coisas que eu não sei se eu estou fazendo direitinho ou não. Obrigado e espero que a gente possa criar mais conteúdos aqui para poder ajudar. Tem bastante coisa para falar, eu sei que é corrido, bastante informação, mas obrigada novamente pelo convite, parabéns pelo projeto, pelo podcast. Muito bom, muito útil para todos os brasileiros, para os empresários e muito sucesso para vocês. Muito bom, obrigado. Valeu, gente, um grande abraço e tchau.